imparcialidade, o princípio do juiz natural, que é um desdobramento do princípio da imparcialidade, e por fim, trouxemos para a discussão o princípio da igualdade. Terminamos a aula dizendo que hoje a ideia de igualdade formal, que é tratar as pessoas exatamente iguais, foi superada. Hoje temos o princípio da igualdade material ou substancial. São expressões sinônimas que dizem que devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Dando continuidade, lousa. Temos a projeção do importante princípio do contraditório e ampla defesa. Vejam o que diz o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa são uma garantia fundamental de justiça, que estão previstos, como eu disse, na Constituição da República Federativa do Brasil, que é de 1988. Normalmente, num processo, temos sempre duas partes, autor e réu. Quando falamos sobre o princípio da imparcialidade, dissemos que o juiz deve se colocar entre as partes, mas equidistante a elas. Ou seja, se ele ouvir uma parte, não pode deixar de ouvir a outra. Somente dessa forma, possibilitando ambas as partes de expor as suas razões, de mostrar o seu lado da situação, e com a apresentação de provas, inclusive, é que o juiz poderá formar o seu convencimento. O contraditório é constituído por dois elementos. A informação, ou seja, a parte deve ter ciência, deve ser informada sobre os atos do processo. E a reação, isto é, uma vez tendo ciência de determinado ato processual, a parte tem o direito de reagir àquela situação, seja manifestando ou apresentando defesa. Então, é muito comum dizer que o princípio do contraditório pode ser resumido pelo binômio ciência versus reação. A ampla defesa, por sua vez, e de maneira bem geral, é o direito da pessoa a apresentar defesa de maneira substancial. Estudaremos mais à frente o direito ao duplo grau de jurisdição, que está associado ao direito de uma revisão da decisão. Quando falamos em contraditório, e principalmente ampla defesa, temos algumas diferenciações, a depender da área do direito que estamos tratando. Se o direito é disponível, por exemplo, a parte pode abrir mão do seu direito de defesa. Exemplo: José entrou com uma ação me cobrando R$5.000. Eu sei que devo, mas não tenho como pagar. Eu posso simplesmente não apresentar defesa, o que na prática será praticamente uma confissão de dívida. Por outro lado, quando estamos diante de direitos indisponíveis, como por exemplo a liberdade de uma pessoa, a ampla defesa aparece com mais incisividade, porque a pessoa não pode abrir mão do seu direito de defesa. Se ela não constituir um advogado para se defender, o juiz obrigatoriamente irá lhe nomear um defensor. Quando estamos falando de princípios... Quando estamos falando de direitos indisponíveis, friso, a ampla defesa é necessária, obrigatória. Nesse caso, o juiz deve procurar o que de fato aconteceu, o que alguns ainda chamam de verdade real. E por que isso acontece? Imagine que eu estou sendo processado por homicídio e eu simplesmente fique quieto, não apresente defesa, com o nítido intuito de ser condenado. Aí vocês podem pensar, mas Samerli, por que cargas d'água você vai querer ser condenado, vai querer ir para a cadeia, né? Gente, é muito comum uma pessoa assumir a culpa por outra, seja por vários motivos. Um pai que assume a culpa pelo seu filho, ou uma pessoa que cobra determinado valor para assumir a culpa de outrem. Isso é muito comum. E quando estamos falando de direito penal, criminal, a responsabilidade é pessoal, ela é intransferível. Busca-se punir a pessoa que realizou o fato criminoso, o chamado delinquente. Em outros termos, nem sempre na seara criminal
em que estamos tratando de direitos indisponíveis, a confissão do réu é suficiente para condená-lo, já que ele, o réu, pode estar negligenciando, escondendo a verdade. Ok? Esses são os princípios do contraditório e ampla defesa. Vejam que ambos estão interligados, razão pela qual resolvemos estudá-los em conjunto neste mesmo tópico. Prosseguindo, próximo slide. Lousa. Vamos falar agora do princípio da ação, ou princípio da demanda. São expressões sinônimas. O princípio da ação, ou princípio da demanda, diz que cabe à parte a iniciativa de provocar o exercício da função jurisdicional, ou seja, a jurisdição é inerte, isto é, ela fica lá parada. Para que a jurisdição se movimente, para que o juiz resolva um conflito, é necessário que o interessado provoque o Poder Judiciário. Isso quer dizer que, em regra, o juiz não pode abrir um processo, não pode abrir uma ação de ofício por ele mesmo, já que exige-se provocação. Isso é o que chamamos de processo acusatório, o que garante a imparcialidade do juiz. Percebam, se o juiz inicia o processo, colhe as provas e julga, a chance de termos um juiz parcial, tendencioso, é muito grande. Foi por isso que o Brasil adotou o princípio da ação e, consequentemente, o sistema acusatório. Voltemos à lousa no mesmo slide. Princípios da disponibilidade e indisponibilidade. Vamos lá. Chama-se de poder dispositivo a liberdade que as pessoas têm de exercer ou não os seus direitos. Na seara processual, esse poder é configurado pela possibilidade de ajuizar ou não uma ação. O sujeito pode ajuizar ou mesmo desistir da ação. Esse poder dispositivo é mais evidente no direito em processo civil, em que estamos tratando de direitos disponíveis, em que podemos simplesmente abrir mão, renunciar. No direito em processo penal, por sua vez, prevalece o princípio da indisponibilidade ou da obrigatoriedade. Percebam que o crime é uma lesão irreparável ao interesse coletivo e a pena é necessária para se restaurar a ordem jurídica. O caráter público das normas penais e a necessidade de assegurar uma boa convivência entre as pessoas exige a aplicação da pena. Você pode até perdoar a pessoa que tentou te matar, mas o Estado não a perdoará. Essa pessoa será processada e julgada da mesma forma, independentemente do perdão da vítima. Querem ver o exemplo que vocês jamais esquecerão esse princípio? Quem aqui já ouviu falar na música Rita, do cantor Thierry? Já ouviram? O refrão da música é mais ou menos assim: Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa. Estão vendo que beleza? Eu, como cantor, sou um ótimo jardineiro, não é mesmo? Pois bem, o que tem de errado com a letra da música de Thierry? Vou repetir, hein? Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa. Vejam, o sujeito pode até perdoar a facada, não tem problema, é um espírito evoluído, né? Mas retirar a queixa não cabe a ele. Ele sofreu uma tentativa de homicídio ou, na melhor das hipóteses, uma lesão corporal grave. O que estava em jogo é um direito indisponível, qual seja a vida de um ser humano. Portanto, não há que se falar em possibilidade de retirada da queixa, ou denúncia, que é a expressão mais correta no caso. Ok? Bom, vimos hoje os princípios do contraditório e ampla defesa, o princípio da ação ou demanda e, por fim, os princípios da disponibilidade e indisponibilidade. Como eu disse em ocasião anterior, por uma questão metodológica, estamos priorizando aulas mais curtas e mais objetivas. Por isso, eu encerro por aqui e aguardo vocês na próxima videoaula. Grande abraço.